Pessoal, eu tava agora há pouco ali fora, na grama ali de fora de casa, eu tava observando uma formiga. E todos nós sabemos que as formigas elas levam várias vezes o peso delas, né? E elas conseguem transportar e tal. Eu não sei de onde que ela tava vindo, mas ela já tava andando já fazia um tempo com aquela carga que ela tava levando, né? E a dificuldade que ela tava achando na grama era muito grande, porque a grama tava bem alta. E eu fiquei observando aquela formiga ali fora e eu comecei a compreender o que Salomão falava na palavra dele, né, nos Salmos, que diz assim: ó, preguiçoso vai ter com a formiga, que ela não tinha ninguém para ordenar o que ela tinha que fazer, no entanto, ela executava, né? Se você olhar para a natureza, Salomão foi um dos homens mais sábios da terra. E ele olhava para a natureza e observava em tudo. A questão das árvores, dos animais, de como tudo acontecia debaixo de uma lei invisível e que a natureza em si ela respeita, né? Se você olhar para a nossa vida também está debaixo dessa natureza, também está debaixo dessas leis. Porém, nós negligenciamos muito essas leis, né? Uma das coisas que eu percebi que nós negligenciamos muito foi observando essa formiga. Por quê? A formiga, ainda que ela estava distante do ninho dela, ainda que ela estava levando uma carga imensa, pesada para ela, totalmente uma dificuldade imensa, totalmente dificultoso para ela conseguir andar no meio das folhas, carregando aquela folha, toda hora a folhinha caía, ela tinha que ir lá pegar de novo e tal. E se fôssemos nós, seres humanos, racionais, né, olhar, se fôssemos nós no lugar da formiga, olhando aquela grama imensa, tendo que passar por tudo aquilo, a maioria de nós teria desistido. A maioria de nós teria inventado uma outra coisa para fazer, a maioria de nós teria inventado uma desculpa para não fazer aquilo. Ah, porque tá muito longe. Ah, porque isso aqui é muito pesado. Ah, porque eu já tô cansado. Ah, porque vai demorar muito. E quantos de nós que acaba desistindo de grandes projetos, de grandes coisas, exatamente por essa forma de pensar? Hoje nós vivemos em um mundo que tudo é rápido, tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser leve, não pode ter dificuldade, não pode nada. Nós vivemos um mundo de pessoas muito fracas emocionalmente, mentalmente. Apesar de sermos a geração que mais tem acesso à informação, a conteúdo, nós somos a geração mais fraca da história até então. Por quê? Porque nós não sabemos decidir as coisas, nós não queremos gastar tempo com as coisas, nós não queremos fazer esforço para as coisas. E todas essas coisas vão passando como se fosse um tempo plastificado. Hoje as pessoas não estão satisfeitas com nada, não sentem mais alegria, não sentem mais entusiasmo com as coisas. Hoje, se a pessoa ela passa por uma dificuldade, mesmo que pequena, ela já começa a questionar a própria identidade, se ela é capaz, quem é ela, enfim. Nós vivemos em um tempo em que nós não experimentamos mais a duração das coisas. Um tempo de qualidade, hoje em dia não, tudo tem que ser rápido. Eu tenho que dar uma passadinha rápida, eu tenho que fazer tudo rápido, porque eu não tenho tempo. Todos nós temos tempo. Mas de repente as escolhas do tempo estão erradas. O que você faz com o seu tempo talvez esteja errado. Aquela formiga, eu analisando a questão dela, a questão nossa, humana, de tempo e esforço, ela está totalmente errada. Nós não olhamos para o objetivo final. Se a gente tiver que gastar um pouco mais de tempo, um pouco mais de esforço com alguma coisa, a primeira coisa que nós pensamos é em não fazer. Então, isso tem que ser revisto na nossa vida. Isso tem que ser revisto com muito cuidado. Para que a gente não passe a viver uma vida cheia de estereotipos e coisas que não vão fazer sentido nenhum lá na frente. Porque se você tem uma meta, se você tem algo que você quer fazer, algo que você quer conquistar, e você passa ali um longo tempo da sua vida e você consegue executar isso, você pode ter certeza que a sensação e o sentimento de realização em você é muito grande. Mas hoje,
como as coisas são muito descartáveis, ninguém mais valoriza, ninguém mais dá valor. Então nós temos que analisar um pouco melhor as nossas escolhas, analisar um pouco mais, decidir melhor para que a gente gaste realmente esse tempo que nós temos e faça esse esforço de uma forma que vai valer a pena. Então analisa um pouquinho na sua vida se você não tem desistido muito cedo das coisas, se você não tem escolhido mal as coisas que você tem gastado tempo, porque o nosso tempo é a única coisa que nós temos e ele não volta mais. Um carro volta, uma casa volta, qualquer outra coisa, um bem material, ele volta. Porém, o tempo não volta. O tempo que você gasta com a sua família, o tempo que você gasta com o seu filho, o tempo que você gasta sendo feliz, esse tempo não volta. E é isso que nós temos que analisar hoje. Que a nossa vida não seja descartável, mas que a nossa vida ela seja muito bem vivida. Porque o tempo ele não volta e ele também não perdoa. Então, quando você menos pensar, de repente você perdeu a pessoa que você ama, depois, de repente você perdeu aquela realização de um sonho e de repente esse sonho aconteceu para outra pessoa e não para você, porque você decidiu desistir cedo demais. Então, viva como a formiga. Pegue o peso que tiver que pegar, leve pelo tempo que tiver que levar, mas seja uma pessoa emocionalmente forte, mentalmente forte, para que os seus sonhos eles sejam realizados na sua vida e você possa viver uma vida verdadeiramente com qualidade, vivendo e não sobrevivendo.